TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à saúde bucal. Petrópolis está entre as cidades com as maiores ocorrências de deslizamentos registradas em 2024. A Defesa Civil divulgou um alerta de ventos moderados para esta sexta-feira, então fique atento, petropolitano. O volume de serviços recuou 0,9% no mês de novembro, apontou o IBGE. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira. E nesta sexta-feira, dia 17, começa o período de confirmação de matrícula nas escolas estaduais. E a Firjan Senai está com 120 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em Petrópolis. Diálogo com o objetivo de aprimorar e cuidar da saúde bucal e melhorar a autoestima. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo, aqui na TV Correio da Manhã, nesta sexta-feira. Além disso, claro, você tem nossa programação ao vivo no nosso site, tvc16.com, e também nas nossas plataformas digitais, nosso canal do YouTube, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã, assim como também na nossa página do Facebook, também em TV Correio da Manhã. Além disso, quer ficar muito bem informado, mesmo navegando nas redes sociais? Você pode seguir os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @Correio da Manhã. Não deixe, inclusive, de compartilhar a nossa programação nas redes sociais, comentar, interagir aqui com a nossa equipe. Além disso, você pode mandar as sugestões de reportagens, fotos, vídeos e denúncias por meio dos nossos dois canais de contato direto, que é o nosso e-mail, tvc@gmail.com. E o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Por ambos você pode mandar áudio. É importante se identificar, dizer de onde é, a localidade em que mora. Afinal, a TV Correio da Manhã está em 5 cidades. Então, você que também é de Teresópolis, de Três Rios, de Nova Friburgo, Paraíba do Sul, você também pode mandar denúncias, reclamações, sugestões aqui para a nossa equipe. E a gente vai trazendo as demandas, os anseios da população, inclusive ao vivo aqui no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar e vamos juntos nesta sexta-feira com muita informação. E a gente já começa trazendo uma aqui referentes à Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu na madrugada de quarta-feira, mais de 1.000 munições de fuzil de uso restrito, mais especificamente calibre 7,62 na BR-040. A ação foi realizada aqui em Petrópolis e 2 homens foram presos. A equipe fazia uma fiscalização na BR-040 aqui em Petrópolis quando avistou um veículo em alta velocidade e deu ordem de parada. Iniciada a abordagem, os policiais abriram o porta-malas do automóvel para a verificação dos equipamentos obrigatórios e encontraram 1.100 munições de fuzil calibre 7,62 divididas em 22 caixas. O condutor e o passageiro foram presos em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Olha só, gente, 1.100 munições, que situação. Bom, a gente continua falando aqui um pouquinho sobre a questão da polícia, das fiscalizações, da segurança na cidade, porque as equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar fizeram a apreensão de 7 quilos de drogas em 24 horas aqui na cidade, entre terça e quarta-feira, em ações que geraram prejuízo estimado em mais de R$50 mil ao tráfico da cidade. Em 24 horas, por meio de diversas ações realizadas por equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar, nos bairros Bingen, Retiro e Correias, resultaram na apreensão de 7 quilos de drogas em Petrópolis. A atuação gerou um prejuízo estimado em mais de R$50 mil para o tráfico de drogas da cidade. O grande número de apreensões nesta semana acompanha a tendência do ano de 2024. Entre janeiro e novembro, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública,
foram 863 apreensões no município, um aumento de 6,9% na comparação com 2023, quando foram 774 ocorrências. No bairro Correias, na localidade do Frias, os policiais realizaram a apreensão de uma carga de cocaína, crack, skunk e maconha. No local, um homem foi preso. No bairro Atílio Marotti, agentes apreenderam 782 gramas de cocaína, 200 gramas de crack, 142 gramas de maconha, R$ 830 em espécie e um aparelho celular. A ação, que isolada, gerou um prejuízo estimado em R$ 20 mil. Um homem e uma mulher foram presos no local. No Bingen, policiais apreenderam 1.000 cápsulas de cocaína, totalizando 2,5 kg da droga, durante a abordagem de um carro e uma moto, em atitude suspeita, de acordo com os policiais. Na ação, uma moto foi apreendida e todos os presos e material apreendidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Para você ver, né? A partir do momento que a gente tem aí, primeiramente, parabenizar os policiais pela ação, né, por mais uma apreensão, mas a gente nota também o seguinte, para você que está nos acompanhando, que um ponto é a apreensão, isso é ótimo, apreender esses entorpecentes, poderiam estar chegando aí para o crime organizado, chegando na mão de cidadãos que infelizmente se tornam até mesmo dependentes daquele entorpecente, mas em contrapartida a gente tem um outro ponto que é necessário, inclusive, se discutir, que é o seguinte: as apreensões estão aumentando, muito bom, mas a gente tem também, nesses casos, o aumento dessa quantidade de entorpecentes na cidade. Então é preciso pensar de forma preventiva qual é a logística que tem sido utilizada para que esses entorpecentes cheguem na cidade, para que isso não possa acontecer, porque obviamente a polícia nem em todas as ocasiões vai fazer todas as apreensões. Então, se a gente tem um aumento da apreensão, a gente também tem um aumento, nesse caso, do entorpecente sendo disponibilizado para dentro de Petrópolis, né, para os cidadãos, enfim. A gente tem que olhar isso com muito cuidado e prestar muita atenção nesse tema, porque é algo que pode prejudicar e muito a cidade quando se trata, então, do tráfico de drogas. Bom, gente, mudando de assunto, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu, às 8h15 da manhã desta sexta-feira, um alerta via SMS de previsão de vento moderado com ocasionais rajadas de vento forte no município. A orientação, segundo o órgão é a seguinte: fechar bem janelas e as portas para evitar fluxos de ventos no interior da residência. Além disso, não estacionar veículos ou ficar próximos às árvores e torres de transmissão ou placas de sinalização. E, em casos de emergência, acionar a Defesa Civil pelo número 199. Daqui a pouco a gente vai trazer para você a previsão do tempo e também as condições para este fim de semana. Essa questão de evitar, né, parar os veículos próximo à árvore, as torres de transmissão, placas de sinalização, tem um objetivo aí justamente de evitar algum risco, né, de queda da árvore, seja da árvore ou da torre de transmissão, algo do tipo, fiação, porque isso pode acabar impactando ali no veículo, não só em quesito do bem material, mas da própria pessoa que às vezes está no veículo e acaba que isso pode acontecer, né, pode ser registrado ali um acidente. Ainda falando sobre Defesa Civil, abordando aqui Petrópolis, questões relacionadas à chuva, prevenção, a cidade aqui da região serrana, Petrópolis, ocupou o primeiro lugar no ranking de ocorrências de deslizamentos e inundações em todo o país em 2024. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A nossa equipe, então, foi conversar com o secretário de Defesa Civil de Petrópolis para entender, né, os riscos que a cidade ainda tem a partir de agora, 2025. Porque a gente sabe muita coisa não foi feita na cidade. Mas vamos acompanhar a fala, então, do secretário de Defesa Civil e depois a gente comenta aqui também um pouco sobre esses dados. A Defesa Civil de Petrópolis está plenamente preparada para as chuvas de verão. Nós contamos com um corpo técnico composto por engenheiros civis, arquitetos e geólogos. Também contamos com meteorologista e com hidrôgrafo. A Defesa Civil atua com duas ações bem distintas, mas que se complementam.
Primeiramente, através do trabalho da meteorologia, junto com a hidrologia, nós fazemos acompanhamento das condições meteorológicas para informar a população. Nossos avisos são feitos através do SMS e, no caso mais severo, através do Cell Broadcast, que é o Defesa Civil Alerta. Nesse tem um polígono pré-determinado que informamos uma região específica, essa informação que pode ser importantíssima para salvar vidas, a partir de um pop-up que sobrepõe a tela celular de pessoas não cadastradas, diferente do SMS. É importante também salientar que a Defesa Civil trabalha na parte da resposta. Através de um aviso, através do número 199, as pessoas chamam a Defesa Civil, que vai com a equipe operacional junto com técnicos e avalia as edificações e arruamentos. É importante destacar que essas ações se complementam, mas não pode deixar de citar a questão da preparação. Nós contamos com NUDECs, do quais são altamente treinados para poder ajudar na evacuação da sociedade. No SOAR da Sirene, eles ajudam a comunidade a ir para os pontos de apoio, que são os locais seguros. Queria deixar um recado muito importante para todos. Primeiro, numa emergência, ligue o 99. E segundo, acompanhe as redes sociais e os canais oficiais com as informações, evitando, assim, informações falsas que possam propagar o pânico na sociedade. Muito obrigado. Para a gente acompanhando, a gente agradece aqui a fala do secretário de Petrópolis, de Defesa Civil, referentes, então, a esses dados que mostram ainda uma grande preocupação, porque Petrópolis, em 2022, passou por um cenário que todo mundo gostaria de esquecer, mas é importante que não esqueça para que não aconteça novamente. E nos últimos anos a gente tem visto o que foi feito praticamente para Petrópolis. Pouquíssima coisa, se não nada. Obras que não foram finalizadas. A gente passa hoje no Alto da Serra, no Morro da Oficina, a gente olha para aquele local que era um local de família, que era um local onde as pessoas se reuniam, um local de felicidade, e hoje é um cenário de incerteza, porque a população não se sente segura ao olhar aquele cenário, aquele morro, infelizmente, e que não sofreu basicamente nenhuma mudança desde 2022. 3 anos se passaram e o que foi feito? Absolutamente nada. E aí, a questão é, estamos agora nesse período de verão, período de chuva, já mostramos inclusive em reportagens aqui no Correio Petropolitano Debate, nos nossos telejornais, a quantidade, infelizmente, de lama que desce ali pelaquela região, aquela rua atrás ali do BNH do Alto da Serra, você vê a água completamente marrom realmente por conta da quantidade de terra. O que foi feito pela gestão que estava na época? Nada. Um local como aquele, até hoje, naquela situação. Isso dá segurança para a população? Infelizmente não. A gente sabe muito bem disso. Entende-se que é uma obra cara, é um custo muito alto, que às vezes o município não tem recursos próprios para conseguir fazer, precisa de aporte do governo do estado, do governo federal. Mas a questão é a seguinte, é o interesse, é a vontade de querer fazer a obra, de finalizar a obra. Locais ainda em Petrópolis em que a população quer voltar para casa, quer sair do aluguel social, mas não pode porque as intervenções não foram feitas, ou estão atrasadas, ou mal feitas foram realizadas. Então, assim, gente, é necessário que a atenção esteja voltada para, primeiro, obras de prevenção. Essa é a questão, obras de prevenção. É a primeira coisa. E a capacitação também da população nesses casos. Não é porque temos que ser resiliente que a população tem que aceitar simplesmente que estamos no meio de um caos de qualquer risco socioambiental por conta de chuva. Então, as obras de prevenção, primeiramente, para diminuir os riscos da população petropolitana. E segundo, essa capacitação, porque obviamente a gente sabe, as forças da natureza, a gente tem visto aí os fenômenos climáticos, o Rio Grande do Sul ano passado passou por uma situação impressionante, mais de 70% do estado ficou debaixo de água. Nós trouxemos entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate. Então, nota-se que os fenômenos climáticos estão se intensificando. E por isso, essa capacitação vai ser importante. Porque mesmo que exista a obra de prevenção, se acontece alguma coisa, a população sabe o que fazer. A população tem condições, principalmente, de preservar a vida.
que esse é o foco. Obviamente, é muito ruim, imagino, uma pessoa que construiu toda a sua vida naquele lugar, a sua casa, a família, junto com os amigos, e de repente ter que ver a casa não existir mais. É um cenário muito difícil, mas a preservação principal é a vida. A casa a gente reconstrói novamente, conta com a ajuda de um, conta com a ajuda do outro, a família se une. Então esse é o principal. Mas obviamente a população tem que cobrar essas questões, cobrar as obras, até porque ainda tem muita coisa a ser feita em Petrópolis. Muitas famílias ainda morando em locais de risco. Inclusive um próprio relatório do Ministério Público foi divulgado recentemente e aponta que Petrópolis é a cidade com o maior número de famílias morando em áreas de risco no estado do Rio de Janeiro, tá, gente? No estado do Rio de Janeiro. Bom, mudando de assunto, começa nessa sexta-feira, viu, gente? E segue até o dia 23 de janeiro, para os candidatos maiores de 18 anos ou então para os responsáveis legais de alunos de menor idade, alocados na primeira fase de matrícula aqui da rede estadual do Rio de Janeiro, que devem comparecer, então, a partir de agora, às unidades escolares para confirmarem a inscrição com toda a documentação necessária. É o prazo para confirmar agora a matrícula. Os candidatos que fizeram a renovação da matrícula não precisam ir até a unidade escolar para fazer essa confirmação. Já os candidatos maiores de 18 anos ou os responsáveis daqueles que têm menos de 18 anos que se inscreveram na primeira fase da matrícula devem confirmar, então, a matrícula na escola diretamente, viu, gente? Tem lá o resultado no site e a pessoa tem que levar a documentação necessária na escola para fazer essa confirmação. Do contrário, pode perder a vaga. No ato da confirmação dessa matrícula, os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos. Vamos lá: certidão de nascimento ou de casamento, carteira de identidade ou um documento que possa substituir, por exemplo, a CNH, para o caso de alguns, CPF, se possuir, original, e vai ser devolvido no mesmo momento, tá? Além do histórico escolar ou uma declaração da última unidade escolar em que estudou, que constate a série para o atual ano e para a qual o aluno vai estar habilitado. Além disso, ele tem que ser original e vai ficar na escola. Além da carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso, então, dos alunos que são menores de 18 anos. Além de original e cópia, tá, gente? Tanto do CPF quanto da identidade. São necessários também os outros documentos, como, por exemplo, laudo comprobatório de deficiências declaradas, se esse for o caso, conforme a Lei Estadual 10.186 de 2023. Além de comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula. Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento e, no caso de matrícula nas unidades escolares com ensino médio itinerário de esporte, também vai ser necessária essa documentação, mas, além delas, outras questões também são importantes levar, então fique atento. Documentação que comprove o vínculo familiar, no caso de um candidato ter declarado possuir irmão matriculado ou pleiteante a vaga na rede estadual da Secretaria de Estado de Educação para o ano letivo de 2025. Então, olha só, gente, é uma gama aí de documentos necessários. Esse prazo começa hoje e segue até o dia 23, ou seja, tem até a próxima quinta-feira para fazer a entrega dessa documentação. Porém, amanhã, sábado, domingo, essas unidades não vão funcionar. Então é preciso que você que está nos acompanhando já separa hoje. Na verdade, se você já verificou ali o comprovante, olhou os locais que são necessários, você já tem ali a documentação necessária, se dirige à escola a qual ali foi o resultado e leve essa documentação. Se você ainda não fez isso, aproveita hoje para fazer isso, para organizar toda essa documentação, ou então, hoje mesmo ou na próxima segunda-feira já ir até a unidade escolar para não perder a vaga. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo para esse fim de semana e mais informações referentes à nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esse fim de semana. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre a previsão, a tão aguardada previsão do fim de semana. Eric, boa tarde para você, seja bem-vindo. Afinal, como que fica esse fim de semana? Teremos sol, chuva? A população vai conseguir sair e aproveitar um pouquinho? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Como você falou, né? Hoje eu vim falar da previsão mais aguardada da semana. E o que todos querem saber é se chove ou não, né, Richard? Durante esse fim de semana aí dentro das nossas cidades de cobertura. Nós vamos colocar as cidades aqui no telão? Já tá, né? Para que vocês possam conferir como que vai ficar a situação de cada uma delas. Vamos começar com Nova Friburgo, onde o sábado e o domingo terão previsões parecidas. Os dias devem amanhecer ensolarados, mas ainda assim há probabilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Em ambos os dias, no período da noite, não chove. E também nos 2 dias as temperaturas vão marcar mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o sábado será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Não chove no município e os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 28 graus. Já no domingo, há leve possibilidade de chuva fraca e rápida. Ainda assim, o sol vai marcar presença durante este domingo, causando ligeira elevação aí nas temperaturas, que vão variar entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Já em Petrópolis, o sábado será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante o dia. Não há probabilidade de chuva para o município e os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 30 graus. No domingo, deve chover rápido durante o dia e à noite, mas a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. Agora, em Paraíba do Sul, os termômetros voltam a passar aí os 30 graus, marcando mínima de 21 e máxima de 33 graus Celsius para este sábado. Ainda assim, há probabilidade de pancadas de chuva para o município, viu, gente? Que deve ocorrer aí a partir da tarde. Já no domingo, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 33 graus. Também pode chover pela tarde e noite. E agora, para finalizar, em Três Rios, o sábado será de sol e probabilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 32 graus. No domingo, a temperatura aumenta ainda mais, apesar de também haver possibilidade de chuva para a região, marcando mínima de 22 e máxima de 33 graus. Olha, Richard, a previsão continua de probabilidade de chuva, mas a temperatura aumentou e aumentou consideravelmente, né, comparado ao início desta semana. Tá certo, Eric. Então a gente vai ter calor aí para esse fim de semana, dá para aproveitar a piscina, a praia, enfim. Cada um escolhe aí, né, o passeio mais adequado para curtir então esse fim de semana de aumento nas temperaturas. Obrigado pelas informações, Eric. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. Assim a gente finaliza a previsão do tempo para o fim de semana. Atenção, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Três Rios. Chegou o momento de você fazer a prova de vida. É importante, então, ficar atento aos prazos, porque, gente, ele termina agora no dia 31 de janeiro. A gente vai colocar uma imagem na tela para você, inclusive que está sendo divulgada pelo município. Tá aí, então, o prazo, dia 31 de janeiro.
aposentados do INSS com completação da Prefeitura. O prazo tem do dia 3 de fevereiro até o dia 31 de março de 2025. E aí, gente, não perde prazo. Por quê? Lembrando, a prova de vida, ela garante ali alguns benefícios, né, da população e por isso é necessário ser realizada anualmente. Essa prova de vida garante ali, né, alguns benefícios, até mesmo o pagamento desses benefícios. Então não deixe de fazer o prazo, dentro desse prazo, para não correr o risco ali de perder, ter a suspensão de algum benefício. E a gente sabe que a burocracia para conseguir, né, reativar, não então recuperar determinado benefício ou pagamento é muito mais difícil depois que você perde o prazo. Então não deixa de fazer essa prova de vida e ficar aí em dia também com as documentações. Olha só, gente, na manhã da última terça-feira, a Secretaria de Bem-Estar Animal e Proteção Animal de Nova Friburgo recebeu uma denúncia administrativa sobre o envenenamento de cães no loteamento Porteira Branca, localizado no distrito de Amparo. A denúncia foi formalizada por volta das 9 horas da manhã e às 10 horas, uma equipe da Secretaria estava no local onde conseguiu registrar imagens de alguns dos animais afetados. A Secretaria, em conjunto com a Polícia Civil e as equipes de posturas da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, iniciou as investigações relacionadas à venda de chumbinhos, substância frequentemente utilizada para o envenenamento de animais. A Secretaria alertou que as denúncias podem ser feitas por meio das redes sociais, com prints, né, de conversas ou marcações, e que não são aceitas oficialmente, pois não possuem um lastro probatório criminal. A validação de uma denúncia depende de evidências claras e de uma investigação adequada. Então, qualquer orientação. Para você formalizar uma denúncia de maus-tratos a animais, a Secretaria orienta que o cidadão ele vá presencialmente, se dirija presencialmente à sede da Secretaria ou então que envie um e-mail para cbanf, com S, tá, gente? cbanf@gmail.com ou também pelo WhatsApp da ouvidoria. O número é o seguinte, DDD 22 2525 9244. Outra alternativa é registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Nova Friburgo ou por meio de um boletim de ocorrência. Em casos de emergência, o telefone 190 deve ser acionado. Olha a situação, né? Imagina só, chumbinho para os animais, é uma coisa muito triste, a gente espera que isso não aconteça novamente e que os responsáveis possam então aí ser identificados. Bom, gente, o Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido, isso porque na volta a gente vai trazer um tema que é muito importante, que é a saúde bucal. Nós vamos abordar aqui então os cuidados necessários, limpeza, entre outros temas, entre outras questões que também são importantes. Então não saia daí porque o intervalo é rapidinho e a gente volta daqui a pouco com mais informações e a nossa entrevista. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. E hoje vamos abordar a saúde bucal. A gente está aqui com a dentista Mailane Tavares e que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Algo que é extremamente importante, né, Mailane? Boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, boa tarde. Bom, Mailane, vamos começar então. Falando sobre saúde bucal, a gente tem aí diversas questões a serem abordadas, né? Mas acho que a primeira questão é como ter uma saúde bucal adequada. Então, a saúde bucal adequada, ela é indicada, né, para um bom funcionamento não só, né, da parte bucal, mas também do organismo em si como um todo. E são os detalhes do dia a dia que todo mundo deveria ter, né? Que é a higiene, que é escovar bem os dentes, passar o fio dental, ir ao dentista adequadamente e fazer, né, uma limpeza. E referente, por exemplo, a essa ida no dentista que você citou agora, qual é a regularidade adequada para se visitar esse profissional? Sim, pacientes não fumantes, a gente indica que vá de 6 em 6 meses. Já os fumantes, a gente pede um intervalo de tempo menor, até por conta dos riscos, né? Perfeitamente. Bom, gente, aí quando a gente fala sobre saúde bucal, quando não se tem ali, né, os cuidados adequados, até a higiene adequada, acontecem, né, ali algumas questões, entre elas o tártaro. Muita gente conhece, outros nem tanto. E aí a doutora vai explicar um pouquinho então para a gente também o que é o tártaro, na verdade, como que ele, o que provoca, na verdade, também o tártaro. Sim,
O tártaro nada mais é do que a placa bacteriana não removida, né, adequadamente, e ela se solidifica. E além dessa placa bacteriana, temos bactérias na boca e convivemos em um meio bucal com elas, né? Em agradável, tudo normal. Só que acontece que também alguns alimentos colaboram, né? Para esse tártaro e a não higiene, né? Adequada, como eu falei, não remover a placa, né? Maravilha. Então, nesses casos... para evitar, então, limpeza e higiene é o principal. Sim. Mas se porventura a pessoa está em casa, por exemplo, está nos acompanhando, ela quer saber se ela tem tártaro ou não, é possível identificar, não é? Existe algum sinal ou somente o profissional, o dentista, vai conseguir identificar esse tártaro? Sim, consegue identificar sim, olhando no espelho, fazendo a higiene, dá para ver entre os dentes, né, nas proximais dos dentes, o tártaro, uma plaquinha meio amarelada, ela é rugosa, ela é um pouquinho mais, ela sobressai um pouco mais do que o dente na superfície, e entre a gengiva e o dente também dá para se localizar mais na parte de dentro. Perfeitamente. Além disso, queria que você falasse um pouquinho nesse caso para a gente. A remoção, é necessária cirurgia, apenas uma limpeza faz essa remoção e, obviamente, quais os riscos de não realizar? Sim, a remoção ela é feita com ultrassom, o profissional que remove essa placa vai destacando ela, né? Ele vai vibrando e remove essa placa. Não é necessário uma cirurgia, mas uma limpeza mais profunda, diferente da higiene em casa, né? Do fio dental e a escovação. Então, como elas ficam muito aderidas ali à superfície, são duras, o paciente não consegue remover, o profissional consegue. E fazer a boa higiene mesmo e cuidar, né? Perfeitamente. Bom, doutora, a gente sabe que além dessas questões relacionadas ao tártaro, você citou aqui logo no início desse nosso bate-papo, a questão relacionada a alguns alimentos que podem impactar também para o surgimento do tártaro, em consonância também ali com a má higiene então bucal. Quais são esses alimentos e por que eles colaboram também para essa formação do tártaro? Então, esses alimentos são os ultraprocessados, né? Que a gente sabe que tem um alto teor aí, são ricos em açúcar, em gordura, em sódio, e isso faz com que traga malefícios, né, para a saúde bucal, não só a bucal como a saúde toda no geral, mas esses alimentos a gente encontra eles assim, alimentos rápidos, fáceis, né? Os pacotinhos, alimentos condimentados com muita, que tenha muito conservante, aditivos químicos, eles fazem muito mal. E os com corantes também. Essa é uma questão, gente, que é o grande desafio basicamente de toda a população, porque às vezes está num compromisso ou saiu ali correndo do trabalho ou tem um outro compromisso depois. Às vezes está ali com fome, corre, passa em um local, passa no supermercado e a primeira coisa que vai busca por um alimento ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados, gente, eles não são maléficos somente para os dentes, para a saúde bucal, mas para o organismo como um todo. A gente até cita aqui a própria Anvisa, hoje você nota no rótulo desses produtos, até mesmo ali alto índice de sódio ou adicionado altamente em açúcares. Isso porque é uma medida que a própria Anvisa adotou com o objetivo de justamente orientar, né, de trazer uma reflexão para a população de que aquele alimento ali ele é alto nessas substâncias que podem impactar aí também a saúde, né, o organismo como um todo. E aí, doutora, a gente falando então sobre essa questão, alimentos ultraprocessados e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta específica que é referente, por exemplo, e aí me surge aqui como uma dúvida nesse momento. Crianças. A gente sabe que criança ali nasceu, surge o primeiro dentinho, além disso, né, vai crescendo, vai se formando ali, né, a boca vai se desenvolvendo. Existe talvez um período adequado para evitar, por exemplo, esse tipo de alimento para as crianças? E qual que é a importância de manter também a saúde bucal, principalmente dos pequenos?
Sim, é importante, né, e ter essa atenção voltada às crianças, porque as crianças têm muita propensão à cárie por conta de consumir muito açúcar. Eu digo até que não é a questão de consumir o alimento, a questão é a quantidade desse alimento que é consumido, quantas vezes, que às vezes, uma vez na semana, ok, mas às vezes os pais estão dando aquele alimento ali todos os dias, uma rotina, e isso que faz mal, né? A quantidade, né? E assim, a gente orienta muito, né, os responsáveis a não dar esses alimentos açucarados, quando está iniciando, né, essa parte da alimentação com os 6 meses, que está introduzindo papinhas, tudo isso. Então, o mais natural possível. Se puder, assim, segurar por um tempo, é indicado. Só que, assim, a gente sabe que chega uma hora, eles vão para a escola, o coleguinha vai oferecer, eles vão ter o primeiro contato com esses alimentos, vão gostar, até porque eles são super palatáveis, né? Então faz com que até a gente, adulto, Quem gosta, dera se não né? fosse, né, sim, doutora? Sim, aí não teria, né, esse desejo de consumir o alimento. E a gente indica, assim, também, que os primeiros dentinhos já tem que ser higienizado. Na verdade, assim, o bebê, quando mama, mesmo não tendo dentinhos, também é muito importante. Os responsáveis já têm que higienizar uma gaze, higienizar a cavidade oral, língua, bochecha do bebê, mesmo sem dente, para tirar, né, essa placa, esse resíduo que fica ali da amamentação do próprio leite materno. Que a gente sabe também que a questão de... Começou a sair os primeiros dentinhos do bebê, ele mamando, a mãe às vezes não tem, né, essa consciência, não foi instruída, e o que acontece? Dá cárie de mamadeira, então o leite materno dá cárie também, então precisa higienizar a cada mamada, então tem que observar tudo isso, já começa desde pequenininho essa higiene bucal e vai daí para frente. E após disso, quando tem o contato com a alimentação, a gente indica escovar os dentinhos após a alimentação, até como nós fazemos, e evitar os alimentos doces, né, açucarados, industrializados, e se for dar o doce, dá após uma refeição, após um almoço, uma refeição maior, que vai ter uma digestão mais interessante ali. Perfeitamente. Então, assim, gente, tem aí, né, não é que você que está em casa nos acompanhando, as crianças são proibidas de comer ali uma bala, um doce, né, ou às vezes um salgadinho, não tem problema nenhum, obviamente dentro do limite, até por conta da saúde, mas a escovação, então, a higiene depois que vai ser fundamental para evitar qualquer tipo, então, aí de malefício para a saúde bucal. E essa aqui é uma questão, doutora, como também, por exemplo, o pai, a mãe responsável pode incentivar essa escovação, esse interesse da criança em cuidar da saúde bucal? Sim, eu digo muito isso para os pequenos que eu atendo, os pais, falo para eles, para não forçar, não traumatizar. Vai incentivando, dá a escova na mão da criança, deixa ela escovar, brincando mesmo, vai incentivando, vai contando dos dentinhos, explicando ali que pode dar um bichinho, e vai trazendo isso sendo o mais prazeroso possível. Depois, quando a criança terminar de escovar, de brincar, você vem dando uma geral ali, vem escovando, higienizando ali a boquinha da criança, e assim eles já vão tendo essa consciência, essa educação aí de que faz parte da rotina, né? Eu falo até, é igual tomar banho, a gente não toma banho para tirar as bactérias do corpo, e então a gente escova os dentes para tirar as bactérias, para equilibrar isso também. Comeu, tem que higienizar, é o mais importante. Perfeitamente. Doutora Mailane, além disso, a gente citou aqui a questão do tártaro, né? Mas obviamente existe, como você já até comentou aqui também com a gente, a questão da cárie. Então, a questão da cárie, ela está atrelada somente à quantidade de açúcar que é consumida ou a outros alimentos também? Sim, a cárie é o açúcar, né? A propensão de que a pessoa tem a propensão também genético de ter a lesão de cárie, mas a gente sabe que o alto açúcar, né? Essa ingestão e com muita frequência
faz com que a pessoa desenvolva a cárie, e também sabemos que não remover o tártaro também dá a cárie. Então, é um conjunto de fatores, né, multifatorial, e que desenvolve, né, a doença. Então, tem como prevenir. Perfeitamente. Sobre a questão, a gente sai agora um pouquinho dessa questão dos malefícios ali, da não escovação, enfim, dos alimentos que estão sendo consumidos. A gente vai para uma outra parte, que é a higienização. Ela deve ser feita com algum cuidado, cerdas específicas para os dentes. Isso interfere, não interfere na qualidade da higiene que você está fazendo? Sim. O mais importante da higiene oral é usar o fio dental corretamente. Eu vejo que os pacientes, a maioria dos pacientes passa o fio dental inadequadamente e acha que passando o fio dental reto tá tudo certo, tá limpando. Ah, mas eu passo o fio dental, mas não passa da maneira correta. A gente explica que tem que vir com o fio dental no contorno gengival, naquele triângulo, respeitando a papila entre o dente e gengiva. Ali também acumula alimento, então impacta aquele alimento ali, tem que ser removido mecanicamente com o fio. E na escovação, a gente indica sempre escovar com escova macia, nunca escova dura. As pessoas acreditam que a escova dura limpa mais do que a macia, mas não é verdade. A escova dura, infelizmente, a gente sabe que ela vai desgastando o esmalte, isso faz ter uma sensibilidade no dente, ela causa um trauma na gengiva que traz a retração gengival, esse trauma mecânico, todas as vezes escovando com ela dura ali, vai batendo na gengiva, vai traumatizando, essa gengiva ela sobe, quando ela sobe, ela não volta mais, fica essa retração ali, esse colo do dente, junção gengiva e dente, isso se expõe, tira essa camada de esmalte, começa a mandar uma informação já para a dentina e começa a sentir a dor. Então, é muito importante usar a escova, e ela tem que ser de macia a extra macia, e é técnica, é a forma de se escovar, ela limpa muito bem. A dura, infelizmente, só traz consequências ruins, né? E vocês vêm para o consultório cheio de dores, coisas que poderiam ter sido prevenidas. Então já sabe você em casa. Vá lá nesse momento, verifica lá qual que é a sua escova. Se ela é de cerda dura, já vai no mercado, vai na quitanda, na loja perto da sua casa e já muda. Já sabe que as cerdas duras, então, acabam não higienizando da forma correta. Além disso, pode trazer alguma lesão, então, também para a parte da gengiva da boca. Então, são questões que parecem ser ali, que não fazem tanta diferença, tanta importância, mas são fundamentais. E doutora, é necessário também ter, digamos assim, um controle de força na mão na hora de escovar o dente? Isso também pode impactar ali para o desgaste dos dentes? Sim, sim. A gente sabe que a força acaba atrapalhando, né? Então, colabora com o desgaste também do esmalte. Então, a gente pede para escovar com a mão leve. Se possível, usa a mão não dominante. Se é destro, usa a mão esquerda para escovar. E também indicamos muito hoje em dia as escovas elétricas, que como elas têm ali, né, elas fazem um controle melhor, elas limpam melhor a placa, até para pacientes que têm dificuldade, né, motora, para poder fazer essa higiene adequada. Te indico uma escova elétrica, ela vai tirar toda essa placa, e se você colocar uma força nela, ela vai parar no mesmo momento e ela para de escovar. Então isso é interessante também. Maravilha. E sobre questões, obviamente, a gente citou aqui da escova, cerda macia, cerda dura, período adequado para substituição da escova de dente? Sim, sim. A gente precisa aí estar trocando essa escova de 3 em 3 meses, e sempre que tiver uma gripe, um resfriado, a gente indica que jogue fora e troque a escova, por conta das bactérias também. Olha só, gente. Então, assim, não deixe você de fazer essa substituição, até porque o acúmulo de bactérias ali acaba, né, que atrapalha também nessa higienização de forma adequada. Doutora Marilane, a gente está aqui chegando ao fim desse nosso bate-papo, e a gente sabe que saúde bucal é um tema que a gente estenderia aqui, falaria sobre outras tantas questões e dúvidas que a população tem. Sim. Mas, para a gente fechar pelo menos essa primeira oportunidade aqui para falar sobre saúde bucal, alguma informação importante que talvez a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Sim, eu gostaria de ressaltar o seguinte: muito importante fazer uma boa higiene oral à noite, antes de dormir,
porque à noite a nossa salivação diminui. Então a boca fica mais propensa a essas bactérias. Então assim, eu não tenho tempo de passar o fio dental, passa pelo menos à noite, uma vez ao dia. Se puder passar mais vezes é o ideal, mas se não pode, pelo menos antes de dormir. Passa o fio dental em todos os dentes, olhando sempre na frente do espelho, remove mecanicamente esse restinho de alimento que fica entre os dentes, que a escova não é capaz de limpar, de remover, depois faz a correta escovação, e isso assim vai te trazer muitos benefícios, pequenos detalhes. E é aquilo, né? Periodicamente é importante estar no dentista para ver lesões, né, na boca, se tiver algum problema, até os fumantes, é muito importante. Então, sempre estar olhando a cavidade oral também, olhar se não tem nenhuma ferida, algo que não cicatriza, se na gengiva ou no céu da boca, que é o palato, está com algum um ferimento, uma coloração diferente. Procurar um profissional, né, adequado para poder fazer um diagnóstico, né, até precoce, porque o câncer também bucal está aí muito importante, né? E as pessoas não sabem. Eu vejo que, infelizmente, os pacientes não olham dentro da própria boca. E isso é ruim, porque quando chega pra gente, às vezes é alguma coisa que a gente poderia ter intervido antes e, infelizmente, às vezes já é tarde. Essa é uma questão que a gente sempre cita aqui, tá, gente? E até referente ao câncer, como a doutora comentou agora, o câncer, quando ele é, né, diagnosticado logo no início, as chances de cura chegam a 95%. Então é preciso, assim como a gente já falou do câncer de mama, do câncer de colo de útero, que é necessário fazer a visita ao médico regular, é justamente por isso, que ali o profissional vai identificar às vezes uma alteração, algo que você não notou, e obviamente vai indicar para um profissional adequado para iniciar esse tratamento. E obviamente, né, gente, saúde bucal também é extremamente importante e faz parte, claro, da autoestima. Então não deixe você de cuidar também da saúde bucal. Doutora, muito obrigado pela presença e, é claro, o espaço vai estar aberto aqui para a gente abordar outros temas tão importantes como esse de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha! Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. A gente volta amanhã. E claro, você é o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, um bom fim de semana e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.